canal Toledo Web Agora foi recepcionado no gabinete em Toledo do deputado Esperafico para atualizarmos as informações dos últimos 15 dias na Câmara dos Deputados em Brasília. Deputado, recentemente o senhor repassou 2,5 milhões para o Hospital Bom Jesus. Comente sobre. Uma oportunidade que, como deputado federal, nós temos ajudar as entidades filantrópicas. O Hospital Bom Jesus é uma entidade filantrópica que vive praticamente de doações e dos recursos que vêm do SUS. Todos sabem que o SUS está com uma tabela defasada há muitos anos. E daí, quanto mais atendimentos acontecem no hospital, mais prejuízo dá. E aí que então é a importância de nós recebermos recursos extraordinários. E, infelizmente, com a saída do escravinato, houve um vácuo aí nos recursos vindos ao Hospital Bom Jesus. Inclusive, recursos que estavam destinados para essa entidade foram desviados para outras localidades. Então, no início desse meu 7º mandato, a minha preocupação maior nesse momento foi iniciar com recursos para o Hospital Bom Jesus. Com o apoio também do deputado Ricardo Barros, me cedeu 1 milhão da cota dele e mais 1 milhão da minha, atingimos 2,5 milhões que já foram repassados à Secretaria de Estado, a CESA, que automaticamente vai repassar para o Hospital Bom Jesus. O nosso trabalho já está feito, agora a CESA vai, nos próximos dias, eu não sei como é que é o procedimento, mas os recursos estão garantidos, virão para o Hospital Bom Jesus para que nós possamos manter essa entidade. Eu lembro que alguns anos atrás houve até manifestação dos funcionários porque o hospital estava na iminência aí de fechar em função de falta de recursos. Mas eu assumi um compromisso e agora renovo esse compromisso para que nós possamos aí, nos próximos anos, eu tenho 4 orçamentos daqui para frente, de ajudar essa entidade a manter para que possa continuar fazendo esse belíssimo atendimento que está fazendo para toda a população da 20ª Regional de Saúde. O momento esportivo mundial vive a questão do racismo, feito com o atual jogador Vini Júnior. E nós temos também o posicionamento do deputado, que mostra que o Brasil é um dos países do mundo que menos tem racismo. É um tema que ultimamente tomou uma proporção exagerada. Eu lembro que quando a gente era criança, anos passados, não se falava quase em racismo. Mas eu queria fazer um parâmetro. Muitos falam de racismo aqui no Brasil. Sim, tem. Mas é um dos países que tem menos racismo no mundo. Porque aqui nós convivemos dos estados do norte a sul do Brasil, onde a miscigenação é muito grande. E na maioria dos lugares hoje estamos assim equivalendo em raças e cores e não existe muita discriminação. É lógico, alguns casos pontuais sempre acontecem, mas não um caso que nem o caso citado por você, do jogador Vini na Europa, onde que o pessoal especificamente trata isso aí e usa essa coisa como uma forma pejorativa. Então eu fiz até um artigo, publiquei aí, falando que o Brasil ainda é um dos países que menos racismo tem. E nós temos que continuar combatendo para que ele se termine definitivamente aqui no Brasil. Deputado, um problema também que atinge toda a população nacional são as tragédias no trânsito, tanto nas cidades como nas rodovias. Qual o seu posicionamento? Olha, trânsito é um caos. Hoje, a saúde está sendo prejudicada por causa disso. Hospitais próximos às rodovias às vezes tem mais hospitalizados por motivo de acidente do que por outras doenças. E isso, além de tudo, está criando uma dificuldade na área da saúde. Mas os acidentes no trânsito, em sua maioria, são por irresponsabilidade e falta de preparo dos motoristas. Muitas pessoas pensam que o volante é uma coisa muito gostosa, evidentemente, mas pensam que pode fazer tudo. E normalmente as ultrapassagens em locais proibidos é que geram os acidentes. Então na minha opinião, a fiscalização tem que ser aumentada, não punindo, mas educando. Eu vejo, por exemplo, o excesso de câmeras de multas aqui na cidade. Eu mesmo acho que levei mais de 10 numa semana. E isso realmente não é educativo, é punitivo. Então eu acho que nós temos que, começando em casa,
fazer a educação no trânsito para que se evite acidentes. Eu vejo aqui essa semana mesmo, aqui em Toledo, vindo de Ouro Verde, Toledo, um acidente gravíssimo de moto aí com mortes. E todo dia se ouve isso aí. Então, está havendo necessidade. Um assunto muito delicado no trânsito são os motoqueiros. Eu creio que na hora da habilitação, e muitos deles talvez nem habilitados são, na hora da habilitação teria que ter uma orientação mais firme, mais segura, para que eles não façam os abusos que estão fazendo. Porque a morte de motoqueiros e acidentes com eles é muito grande. Agora o assunto é marco temporal. É a demarcação das terras indígenas. Um assunto delicado e importante também. Olha, um assunto que foi debatido demais nos últimos anos no Brasil. Demarcações de áreas indígenas onde elas não deveriam ter sido demarcadas. Em primeiro lugar, não somos contra os indígenas, não somos contra que eles tenham seu espaço. Porém, aqui no Brasil, 14% do território nacional já é demarcado em áreas indígenas. E, em função da Constituição de 88, foi determinado que, naquela data, aonde existiu índio, teria 5 anos para ser feita a demarcação. Muitas delas foram feitas. O que aconteceu ultimamente é que aonde não existe índio, onde eles não estavam em 88, antropólogos ficam criando aí laudos, na minha opinião, fraudulentos, e levando para o Ministério da Justiça para que seja demarcada uma nova área indígena, abrangendo até cidades inteiras. Isso realmente é uma coisa que está preocupando muito. Mas como a Constituição previu que só podia ser demarcada áreas indígenas quem estivesse os índios em cima na data da promulgação da Constituição de 88, nós evidentemente quisemos regulamentar isso e por isso que, baseado naquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, naquela área em Roraima, da Raposa Serra do Sol, que naquele momento o próprio Supremo reconheceu e disse que as áreas, aquelas foram demarcadas porque na época tinha índio em cima. Então foi demarcada a Raposa Serra do Sol e nenhuma outra área seria demarcada aonde não tinha índio em 88 para cima. Porém, o atual governo anunciou que iria demarcar todas as áreas possíveis. E há poucos dias demarcou mais 6 áreas. Isso realmente assustou toda a sociedade brasileira. Aí a Câmara se agilizou num projeto que estava na Câmara desde 2007, passamos a fazer a sua votação final na Câmara na semana que passou, onde eu me manifestei favorável, votei sim ao marco temporal, para que realmente sejam respeitados os proprietários que estão em cima das terras. E nós temos aqui na nossa região, Guaíra, Palotina, Terra Roxa, aqui na costa oeste, São Miguel do Iguaçu e outros, tentativas de demarcar áreas indígenas onde tem proprietários que estão em cima, ou seus antecessores, há mais de 50, 60 anos. Seria o caos para a nossa região, para a nossa sociedade. Mato Grosso do Sul, a área reivindicada pela FUNAI, etc., é 30% do estado. Quase praticamente acabaria com o agronegócio daquele estado. Então, nós votamos sim e queremos que seja respeitado. O Supremo Tribunal Federal vai ter que cumprir a lei. E o Brasil dá show no agronegócio, produção agrícola, soja, milho, muitos grãos, mas falta onde colocar esses produtos. Como resolver isso? O Brasil hoje é uma potência mundial carregada pelo agronegócio. Se não fosse o agronegócio, nós não teríamos nos últimos anos o PIB positivo, não teríamos uma balança comercial positiva. Porém, o agronegócio brasileiro ainda falta de infraestrutura. Em primeiro lugar, rodovias inadequadas, falta ferrovias e assim por diante. Mas quando tem uma produção um pouquinho mais elevada, uma boa produção, nós temos um terceiro grande problema, que é a falta de armazenamento. E isso se deve à falta de incentivo do governo para que esses armazéns possam ser construídos. Nenhum agricultor pode construir um armazém com juro excessivo, porque inviabiliza, o cara não consegue depois pagar. Então está faltando. Tem regiões novas que estão sendo abertas no Brasil, graças a Deus, isso está ampliando a nossa capacidade de exportação, ampliando a nossa capacidade de produção, ampliando a demanda mundial por alimentos, para poder abastecer o Brasil e abastecer grande parte do mundo, mas que nós precisamos de armazenagem. Por quê?
porque não é possível que em poucos dias se colha e se transforme tudo em cima de caminhões para exportação. Precisa ter um determinado período. Então nós queremos e vamos lutar para que se abra no Brasil alguma forma de financiamento para que os próprios agricultores possam, na sua propriedade, construir um armazenamento, as cooperativas possam ampliar o seu recebimento, para que nós não passamos a perder até produtos. A perda de produtos por falta de armazenagem. Isso realmente é lamentável e prejudicial para toda a economia brasileira. E essa semana também nós tivemos a visita do presidente da Venezuela, Maduro, e também a criação de novos ministérios. Qual o seu posicionamento? Olha, 2 temas que foram cruciais nessa última semana em Brasília e vergonhoso para o Brasil perante o mundo. Inclusive 2 presidentes de outros países que estavam aqui no Brasil, na reunião da Cúpula das Américas, o presidente do Chile e o presidente do Uruguai, se manifestaram radicalmente contra o nosso presidente pela forma que estava recebendo o Maduro aqui no país. O nosso presidente Lula fazendo de conta que o Maduro é um democrata, que é um presidente aí que cuida da sua população, enquanto que todos nós sabemos, é só olhar nas nossas esquinas aqui, na nossa cidade, ou em qualquer cidade do Brasil, onde temos milhares de pessoas, famílias de venezuelanos morrendo de fome, pedindo esmola todo dia para sobreviver. E aqueles que estão lá no seu país estão comendo quando acham alguma coisa no lixo, sendo que 94% da população está em estado de pobreza. E o Brasil recebe um ditador desse com todas as pompas, todas as honras, e nos discursos do nosso presidente fala que é um grande líder, que quer se unir, que quer ampliar a comemoração. E o presidente não lembra que na semana anterior, no Congresso Nacional, foi aprovado R$1 bilhão para pagar, honrar a dívida que a Venezuela e Cuba não pagaram para os bancos, e o Brasil teve que pagar, foi aprovado na Câmara, é obrigado a aprovar, para que o Brasil é avalista dessas dívidas da Venezuela, do Moçambique, todas as dívidas que foram contraídas inclusive de recursos do BNDES e de outros países, porque quando há um empréstimo para um país, não é só o BNDES entra com uma parte, o BRICS entra com outro, e de outros países do mundo entram com recursos. Só que o aval é o Brasil. E o que aconteceu? O Brasil está pagando já vários bilhões de reais de dívida desses países. E agora o presidente ainda vem ofertar mais recursos. Da semana anterior, pagamos R$1 bilhão de dívida que era referente a Cuba e Venezuela, de aval. Então não tinha como querer fazer. Então na Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte, foi votada uma moção de repúdio pela visita e pela forma como o presidente Lula recebeu o ditador Maduro, sanguinário ditador Maduro, aqui no Brasil. E essa moção foi encaminhada e na próxima semana será votada no plenário da Câmara dos Deputados. Eu votei favoravelmente a essa moção porque eu achei um absurdo aquilo que vem acontecendo. Não deveria nem ter sido aceito que ele viesse para o Brasil. Ele está sendo procurado mundialmente para ser preso. E o Brasil faz todas as honrarias como se fosse um grande estadista. Esse é um tema que foi votado. Outro tema que você salientou foi o tema da criação dos ministérios. Que o Brasil, aliás, o presidente Lula baixou uma medida provisória ampliando de 23 ministérios para 37 ministérios. Isso realmente, você sabe, o impacto econômico que dá para um país, aumentar de 23 para 37 ministérios. Então, essa votação foi no plenário da Câmara também, e infelizmente grande parte do nosso partido votou favoravelmente em função de uma tentativa de melhorar o relacionamento do Congresso com o governo, mas eu não tive condição de votar favorável. Votei contrário, porque por convicção acho que isso é prejudicial para o Brasil. E nós temos uma ideia formada, Edilson, que aquilo que é bom para o Brasil, mesmo estando na oposição, eu vou votar favoravelmente.
Agora, quando quer alguma coisa que prejudica a nossa população, prejudica o Brasil, eu voto contra. E nesse caso específico, nós votamos contra esse aumento de ministérios. Alguns deputados até justificaram seus votos porque pelo menos foi esvaziado alguns ministérios nessa medida provisória, na mudança do relatório, tirando poderes do Ministério do Meio Ambiente, tirando poderes do Ministério do Indígena, assim por diante, para minimizar o impacto e minimizar os prejuízos para o Brasil. Fiquei muito claro, votei favorável ao repúdio ao Maduro e votei contrário à criação de novos ministérios. A promoção Aplicação Premiada da Sicredi Progresso Paraná São Paulo já entregou muitos prêmios em dinheiro e está chegando a hora de sortear o primeiro carro 0 km. Ainda dá tempo de participar. Invista em depósito a prazo ou capital social. A partir de R$100 aplicados, é gerado um número eletrônico para concorrer e tem muitos prêmios esperando por você. A promoção vai até 31 de agosto de 2023. Saiba mais em sicredi.com.br/promoção/aplicação premiada.